Vamos lá então para outro vídeo, dessa vez uma pergunta, não é? Mas já teve um irmão que respondeu aqui, mas vale a pena comentar. É um assunto que talvez gere um pouco de polêmica, talvez, não é? Eu não sei. Hum, eu acho um pouco complicado, na verdade, não polêmico, complicado, né? Complicado, mas vamos lá. O irmão, ele comentou aqui, né? O JP 9244. É, como os reformados veem o papel do magistrado civil? A Confissão de Fé escocesa, não é, diz que além do governo civil, os magistrados têm o dever de combater a idolatria e a superstição. Inclusive, cita exemplos como Josias, Ezequias, etc. E aí temos também uma resposta, né? O irmão Gunnar Lima, ele fala também aqui, olha, sem dúvida é provável que ele subscreva, no caso eu, né? Subscreva a confissão belga moderna e não a original, assim como os presbiterianos modernos subscrevem a confissão de Westminster mutilada. Tanto a confissão belga original quanto a confissão de Westminster subscrevem a mesma posição, não é? Os dois reinos de Cristo. E, ainda mais, o JP eu acho que responde ao Gunnar, é, mas os reformados sempre defenderam os dois reinos, mas não de forma radical. Ou seja, há uma distinção entre Estado e Igreja, mas não uma total separação. Cristo é o Salvador, profeta e rei. Cabe à Igreja discipular as nações e trazê-las para o reino de Cristo. Então vamos por parte aqui, né? Acho que é um assunto bem interessante mesmo, tá? O irmão cita aqui que a Confissão de Fé escocesa, então, é, fala de uma maneira um pouco diferente das confissões que nós temos hoje a respeito do magistrado civil, né? Mostrando que o magistrado tem um dever a mais, não é? Não só de proteger o evangelho, a igreja, mas de combater a idolatria, etc. A Confissão de Fé belga original, digamos assim, não é? Ela tem um texto assim. Né? O próprio site Monergismo, quando vai tem aqui a Confissão Belga, artigo 36, né, fala sobre os ofícios, e no final tem um adendo aqui que fala bem assim, originalmente o texto incluía aqui as seguintes palavras, né, que é, deixa eu dar uma olhadinha aqui, muito bem, fala bem assim, olha, impedir e exterminar toda a idolatria e falso culto a Deus, destruir o reino do anticristo e assim por diante, né? Então, esse era o texto original, né, e passou por revisão, né, no tempo de Abraham Kuyper. Assim também a Confissão de Fé de Westminster, não é? Passou por uma revisão norte-americana e o que se tem hoje é uma confissão revisada. Não é? O que o irmão falou aqui a respeito, né, o Gunnar, sem dúvida é provável que ele subscreva a Confissão de Fé moderna e não a original. Então, eu subscrevo a Confissão de Fé moderna porque não há igreja que subscreva a Confissão de Fé original aqui. Eu não tenho opção. Né? Então, eu posso dizer que eu não tenho uma discordância com o artigo original. Não tenho. Né? Eu penso que muitos irmãos presbiterianos também não têm discordâncias com o texto original da Confissão de Fé de Westminster, que nesse sentido é bem similar, inclusive com a Confissão de Fé escocesa. Então, por exemplo, eu pessoalmente, a posição pessoal minha, ok? Eu não tenho uma discordância com o texto original, mas eu tenho ressalvas no sentido de que como se aplicaria isso, né? Porque para mim é muito fácil falar, né? Então, se colocamos na confissão de fé, ótimo, né? Ótimo, mas como é que se aplica isso? Entende? Como é que se aplica isso? Para nós, Cristo reina. Cristo reina. Mas não significa dizer que eu tenha que ver necessariamente esse reino, não é, perfeito aqui, esse reino acontecendo de maneira objetiva para que eu realmente reconheça isso aqui. Nem sempre isso é possível. Então nós somos bem realistas nesse sentido. Então veja, eu não sou contrário ao texto original, não é? Eu realmente, nossa, quando eu leio aquilo ali, eu penso, caramba, é claro que eu desejo uma sociedade que seja muito mais guiada, não é, pelos princípios da palavra de Deus e o Estado honre a Deus. Né? Eu não posso ser contra uma coisa dessas. Não faz nem sentido, né? Eu ser um contra dessas. O Estado deveria, o magistrado civil deveria honrar a Deus, sim. Ele é o Criador. Não é? Deve honrar a Cristo. Então, eu não tenho como eu, como cristão, discordar de uma coisa dessas. Eu sei que há cristãos que discordam disso e que
fazem uma separação radical entre igreja e Estado, significando praticamente, de maneira, assim, objetivamente, né, significando que isso impede até mesmo que os cristãos, como cidadãos, né, eles influenciem, digamos assim. Os caras querem que o cristão coloque Deus no bolso quando ele for realizar suas atividades lá fora, na sociedade. Isso é ridículo, isso não é cristão, tá? Quem pensa assim, por exemplo, não quer que o cristão se manifeste como um cristão, por exemplo, no meio da política. Também acho ridículo. Eu acho que o cristão tem que falar, sim, de sua fé em todo ambiente, inclusive na esfera pública, tá? E na política, etc. Ok? Então, vamos pensar aqui mais um pouquinho, irmão. Então, eu subscrevo a confissão de fé belga, não é? E se eu quiser subscrever a confissão de fé original, subscrever mesmo, não é, como um ato solene, isso não seria possível, tá? Porque não existe igreja reformada que subscreva aqui, não é, a confissão de fé original. Não é? A igreja que tem aqui, a congregação que tem aqui, subscreve a confissão de fé já revisada, ok? Então, essa é uma realidade, eu não posso lutar contra essa realidade, né? Talvez alguém pensaria assim, não, já que já que eu entendo ou não discordo do texto original da Confissão de Fé belga, então eu vou começar um trabalho novo. Eu não faço isso, né? Então, eu não acho que essa é uma revisão que muda a essência da confissão, né? Quem pensa assim para mim está sendo exagerado, porque para mim não muda a essência da confissão, não muda, né? Se houvesse um tipo de revisão, por exemplo, em que a teologia do pacto fosse alterada como um todo, e, consequentemente, isso negasse, por exemplo, o próprio pedobatismo, né, o entendimento de sacramento, etc., o próprio entendimento da salvação, então, obviamente, não é, eu não subscreveria essa confissão. Eu estaria totalmente de fora. Mas não é o caso. Então, já que é o que nós temos à disposição, não é, e as igrejas que subscrevem a confissão de fé belga hoje, não é, ao acesso à unidade, são fiéis, então eu vou me juntar a essas igrejas. Não faz sentido fazer o contrário. Entende? Então eu acho até que o irmão, quando fala aqui, por exemplo, assim como os presbiterianos modernos subscrevem a Confissão de Fé de Westminster mutilada. Então, eu penso que o termo aí ele é pesado. Tá? Eu tenho irmãos queridos que tratam assim também, como se fosse uma coisa adulterada, e eu respeito, né, o posicionamento deles. Eu respeito a opção deles, certo? Eu respeito. Mas eu realmente, respeitosamente discordo. Eu acho que deve ser levado em consideração a consciência cristã também. Ou seja, é, é, os presbiterianos nos Estados Unidos, não é, reunidos, resolveram fazer uma revisão da confissão. Minha pergunta é: isso é possível ou não? Porque quando uma pessoa trata a Confissão de Fé de Westminster ou a Confissão de Fé belga como sendo um documento adulterado, não é, e portanto quase como se não fosse válido, então para mim isso significa dizer que a Confissão de Fé ela é canônica ao nível da Escritura e ela é inerrante, não é, ao nível da Escritura e ela é perfeita ao nível da Escritura e não pode ser mexida de jeito nenhum. Bem, não é, como um cristão reformado, confessional, eu entendo perfeitamente que a única regra que regula é a Escritura e as nossas confissões são regra regulada. Portanto, como regra regulada, a partir, nesse sentido, da Escritura, ela pode passar sim por revisão. E se a compreensão da igreja local, porque a confissão de fé é uma expressão da fé da igreja, é uma resposta da igreja. Se a igreja, então, na sua interpretação bíblica, entende assim, então pode passar por revisão. Porque do contrário, nós não deveríamos nem ter feito confissão de fé nenhuma. Era só pegar o que já tinha na Igreja Católica Romana e permitir, e deixar ali. Entendeu a situação? Não vamos fazer mudanças nenhuma na comunidade, na compreensão. Mas isso é possível, por quê? Porque os documentos, todos produzidos para explicar a fé, são confessionais e são uma resposta da igreja e são passíveis de mudança sim, tá? Então eu posso discordar tranquilo e respeito que os irmãos discordem, não é? Eu posso discordar, mas eu vou respeitar ainda, tá? Então, por exemplo, eu discordo dos textos originais? De jeito nenhum, eu não discordo. Eu não fui convencido de que os textos originais eles são exagerados e radicais. Não. O que eu vejo às vezes é que irmãos que optam pelos textos originais acabam sendo, por vezes, não é, exagerados demais, porque acabam meio que destratando, não é, os irmãos que subscrevem as confissões revisadas, quase como se a confissão deles fosse uma falsificação, entende? Como se fosse algo não válido. E isso pra mim é desrespeitoso, e isso pra mim é radical, e sinceramente pra mim não dá.
Eu respeito, veja, eu discordo respeitando, nesse sentido, certo? Porque se é desse jeito, então, meu amigo, por exemplo, as igrejas reformadas todas que nós temos aqui no Brasil, elas são todas falsas, né? Elas são todas falsas. Se existe uma obrigatoriedade de eu subscrever a confissão de fé original, certo? E com isso desrespeitando a compreensão da igreja como um todo, e me isolar naquilo, eu estou então indo contra a igreja e preferindo sim os meus próprios caminhos, né? Preferindo aquilo que eu entendo. Então, a minha posição vai ser essa, então. Eu não discordo do texto original da confissão. Anseio por aquilo também. Não nego. Como é que eu posso, como cristão, discordar de um texto que está me dizendo, não é, que está ensinando a respeito do governo de Cristo de uma maneira clara, ok? Clara, não é? A tal ponto de o magistrado civil, não é, ter essa incumbência, porque é instituído por Deus, para proteger a igreja e combater o reinado do anticristo e combater toda a idolatria, toda heresia. Eu não discordo disso. Só que ao mesmo tempo eu preciso pisar no chão, eu tenho que ser realista. Como é que isso vai acontecer? Simplesmente, não, para mim, não dá. Tá? Não dá, eu tenho que ser realista. Então, para mim, a influência, não é, que a igreja pode ter, não é, no magistrado, ou para o magistrado, ou para a sociedade como um todo, é o testemunho dos cristãos. Não é? E por meio do testemunho dos cristãos, o reino de Cristo se manifesta. Tá? O reino de Cristo se manifesta. Tá? Então, para mim, é um problema dos cristãos se isso não está sendo mais claro. Mas querer fazer com que o magistrado se dobre a isso, eu acho muito utópico, às vezes, que nós imaginemos, pelo menos que seja possível aqui, nós, com a nossa força, montarmos um tipo de Estado que seja, não vou dizer que teocrático, né, mas em que a política seja realmente regida totalmente pelos princípios da palavra de Deus. Entende? Então, assim, eu desejo, por isso não discordo do texto da confissão, mas me revolto também contra as mentiras, o charlatanismo, tudo isso aí para mim é uma desgraça. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso pisar, né, os meus pés no chão e ser realista também, tá? E isso não tem a ver com ser pessimista, não. Tem a ver com ser realista mesmo. Então, minha posição é essa, irmão, tá? Então, eu não tenho discordância com o texto original, mas, né, eu realmente não tenho... Se eu quisesse ainda insistir nisso, eu não teria opção. A não ser começar um trabalho novo, não é? E um trabalho onde seria colocado como documento para subscrição o texto original da Confissão de Fé belga, por exemplo. E é uma coisa que eu não vou fazer. Entende a situação? Não vou fazer. É porque isso não muda a essência daquela confissão. Eu continuo confessando a mesma doutrina. Certo? Então, por aí. Beleza? Eu espero ter ajudado em comentar isso, né? Vão entender um pouco da nossa posição também. Os irmãos podem ter com certeza posições particulares, mas oficialmente nós temos que subscrever o que está no documento hoje que é adotado pelas igrejas. Esse é o ponto. E isso é fidelidade confessional, tá? Porque eu estou respeitando o fato de que as confissões de fé, elas podem sim passar por mudanças, certo? Podem sim passar por mudanças. O que seria para mim um adultério da confissão de fé? Seria, por exemplo, no caso, a pessoa cria uma tradição nova, né? Basicamente, faz um Ctrl-C, Ctrl-V da Confissão de Fé de Westminster, mas altera o entendimento da aliança e, consequentemente, também do batismo até a própria forma do batismo. No caso, não é, o que seria eu poderia chamar, poderia, e não chamo, poderia, não é, chamar de adultério de uma confissão de fé. Seria da confissão de fé de Westminster para a confissão de fé batista, por exemplo. Isso seria um tipo de adultério. Mas entenda, eu poderia chamar, na verdade, mas eu não chamo, porque eu tenho que respeitar a consciência dos batistas. Eles discordaram. E eram um grupo, não é, grande, que discordaram. Então, ainda que eu diga, não, vocês não são reformados. Isso não faz sentido, porque ser reformado é isso. Mas eu devo respeitar, sim, a consciência deles. Tá? Ou seja, o que eles fizeram não foi um crime. Entende? Não foi um crime. Por quê? Porque a confissão de fé é a resposta da igreja e pode sim ser revisada. No caso deles, mudaram a confissão de fé. Não só revisaram, mas mudaram. Mas ainda assim eu tenho que respeitar isso. Tá? Então, esse é o posicionamento. Os irmãos podem comentar mais sobre isso, tá? De maneira respeitosa. Esse assunto ainda vai voltar no canal, porque eu tenho o desejo de conversar com outros irmãos sobre isso também, certo? Então, tem irmãos que têm opiniões sobre isso, né?
e é bom podermos manter um diálogo. O que eu vou sempre procurar manter no canal por exemplo, se eu vou chamar um irmão para falar sobre isso, né, dentro do contexto próprio reformado, por exemplo, eu vou chamar um irmão que tenha consciência de que ele tem uma opinião distinta da dos demais, talvez da maioria, mas que ele respeite os demais também. Porque se um irmão pensa assim, não é? E ao mesmo tempo acaba tratando as demais, as confissões, ou as confissões revisadas, digamos assim, como se fosse uma coisa diabólica, falsificada, então não tem espaço no meu canal, né? Não tem espaço no meu canal. Se a gente vai ficar com esse tipo de mentalidade, então eu acho melhor nem subscrever nada do século XVII. É melhor chegar lá em Calvino logo e, ó, vamos subscrever a Constituição de Fé Francesa, por exemplo. Não, se é para poder ser o mais reformado possível, né? Se essa é a lógica, então vamos lá. Nós reconhecemos como reformados porque vemos que aquilo que está na confessionalidade, por exemplo, francesa, lá com Calvino, de Genebrina, permanece nas demais confissões que são reformadas. Né? E só há um rompimento quando há negação das doutrinas e uma compreensão diferente da teologia do pacto. Enquanto isso não acontece, são confissões reformadas, tá? Que mesmo que passem por revisões, devem ser respeitadas. É assim que eu penso, não sei se vocês concordam comigo, se não concordarem também fiquem à vontade, beleza? Mas eu espero ter ajudado pelo menos em esclarecer isso aí, ok? Valeu e até o próximo vídeo.